Bom dia a todos, queridos e queridas amigos e amigas varejistas. Dia muito especial, nesse evento incrível, não é? O que Santa Catarina consegue fazer com esses eventos é simplesmente impressionante. O que a gente tem para discutir hoje é só mais uma forma de engrandecer esse bate-papo com vocês varejistas. A gente discute todos os dias quão importante é performance, quão importante é fazer melhor para o seu consumidor, fazer melhor para os acionistas da empresa, de tal maneira que toda essa comunidade consiga continuar se sentindo bem nas lojas e, ao mesmo tempo, por outro lado, que os varejistas continuem investindo, gerando mais emprego, num estado fantástico, onde nós estamos praticamente em pleno emprego, né? Afinal de contas, 3% de desemprego é quase pleno emprego. Então, nosso papo de hoje tem a ver com performance. E a gente vem na R Dias estudando há muitos anos a performance das principais empresas varejistas e ampliando cada vez mais essa base, né, de estudos. Portanto, o nosso papo de hoje tem a ver com isso. Gostaria de trazer para vocês alguns dos conceitos que norteiam os principais varejistas do país e a forma como eles se posicionam perante o crescimento. Então, vamos lá. Para aqueles que ainda não nos conhecem ainda, estamos aí há alguns anos, poucos anos trabalhando com supermercados, são mais de 1.300 projetos executados ao longo desse tempo, em praticamente todos os estados do país. São 29 anos trabalhando em diversas especialidades que nos permitiram aprender muito com vocês, aprender a realidade do varejo e a prática do dia a dia. Então, esse é o negócio. Uma empresa formada por pessoas que se capacitam, que se desenvolvem, assim como a gente promete para o varejo, que faz sentido fazer, não é? Mas que também estão muito focadas na performance de cada uma das empresas que a gente atende. Por isso, o arcabouço daquilo que a gente vem discutindo, e essa palavra virou moda, né, recentemente, tem a ver com todas as experiências, a somatória das experiências que os nossos clientes vivenciam no seu dia a dia, na hora de fazer a gestão, né? Bem, então aí, campeãs de performance do varejo alimentar e os motores que os movem. Por que isso é importante? Porque eu não tenho a menor intenção de ficar para trás. Assim como um piloto de Fórmula 1 tem sempre o foco em fazer a ponta da corrida, estar à frente de todos os outros. A gente precisa entender que essa dinâmica é muito relevante, tá? E é aquela história, para acelerar você sempre tem que ter em mente o que vem pela frente, tá? Nós temos que olhar para o futuro. E olhar para o futuro nos pede um cuidado, uma atenção, em entender um pouquinho do passado. Então, tem aqui uma informação para vocês, que é um compilado de dados que a Abras monta através do seu ranking, que nos mostra que em 2013, se a gente fosse olhar para as 50 empresas, as maiores, as mais importantes, aquelas que estavam no ranking das 50 maiores, e a gente comparar com 2022, ou seja, 10 anos depois, nós temos uma situação muitíssimo relevante. Qual é? 58% das empresas que estavam entre as 50 maiores não estão mais. Ou elas não estão mais no mercado, ou elas perderam posição. E isso diz muito a respeito do nível de competitividade desse segmento. Isso diz muito a respeito da vontade de cada um de vocês em fazer mais e melhor a todo dia. Então, a nossa preocupação tem que passar por isso. Como a gente vai se manter na frente? Como a gente vai fugir dessa armadilha que é estar no grupo das 58% que não estão mais lá? É esse o nosso bate-papo de hoje, ok? Bem, como nós sabemos, decisões mudam rumos. E às vezes 1 grau que você modifica no seu rumo aqui, daqui a alguns anos ele pode ter um significado gigantesco, bastante expressivo. E a nossa discussão é justamente passar e entender um pouco desses rumos. Para que a gente possa fazer isso, eu estou trazendo para vocês uma metodologia que nós desenvolvemos para poder analisar a performance dessas campeãs do varejo alimentar e entender exatamente quais são os motores que levam essas empresas à frente. Quais são as decisões que elas tomam, quais são as diferenças que elas fazem no seu dia a dia para ter mais performance do que a média. E por falar nisso, temos que nos preparar para uma dinâmica, uma discussão.
e não podemos ficar parados. A hora é de ligar os motores mesmo. Mas que motores são esses? O que impulsiona de verdade essas empresas? Vamos entender cada um deles na nossa discussão de hoje. A primeira coisa que a gente tem que discutir aqui é, pelo amor de Deus, esqueçam a média. Por favor. A quantidade de vezes que nós estamos presentes em eventos, discussões, reuniões, e as pessoas me perguntam, mas qual é a média disso? Qual é a média da venda, do crescimento de venda? Qual é a média da margem? Quanto que deveria ser a média do lucro líquido? Pelo amor de Deus, esqueçam isso. A média é para quem está no meio do caminho, para quem não se destaca. Você tem que querer mais, porque as empresas que não quiseram mais fazem parte dos 58% que não estão mais lá no topo do ranking. E você não quer estar nessa posição, portanto, por favor, esqueça a média. Pense em estar entre os melhores. Veja, nossos pais sempre disseram, ande entre os bons e bom você será. Não é assim? Então a gente tem que aprender com os nossos pais também. E aí é só isso que importa. Estar à frente, estar entre os melhores e fazer diferença. Assim a gente consegue gerar mais emprego, mais performance e manter uma empresa perene. Uma das coisas mais incríveis que todo empresário pode desejar. E, portanto, todos aqueles que trabalham nesse segmento. Existem alguns motores que são relevantes para impulsionar essas empresas à frente. E, entre todos esses, eu destaquei alguns para falar hoje. Um deles diz respeito à estratégia de expansão. Aqueles que se mantêm à frente sabem o que querem, sabem como vão crescer, desenvolvem métodos apropriados para poder fazer esse crescimento ser sustentável. Inclusive, vou mostrar um pouco disso para vocês hoje. Além disso, otimização financeira. Tem gente que adora estoque. Bom, quem gosta de muito estoque agora deve estar meio chateado, porque com a deflação das commodities e de alguns outros itens, naturalmente os estoques estão perdendo valor. E isso está impactando, inclusive, as margens e as vendas de muita gente. E muitos não estão observando isso, mas preste atenção, isso faz muita diferença no seu negócio. A otimização financeira diz respeito ao controle do seu ciclo financeiro. Quanto capital de giro você tem empregado no negócio e, às vezes, desnecessariamente. Esse dinheiro podia estar livre para expansão, podia estar no fluxo de caixa disponível e, às vezes, ele está lá parado no estoque, desnecessariamente. Vou mostrar alguns casos desses para vocês. Além disso, o trade marketing. O trade ele tem sido uma ferramenta incrível para você se diferenciar, para você conseguir levar para a indústria um canal a mais para ele conseguir atingir o público que interessa para a indústria. E, naturalmente, isso gera, normalmente, ganhos e receitas expressivas para o varejo. Tenho 2 casos interessantes para mostrar para vocês. A excelência operacional, não dá para a gente deixar de falar disso. Ontem tivemos um painel aqui com 4 feras incríveis, pessoas que são diretores de algumas das maiores redes de varejo aqui de Santa Catarina, que participaram comigo de um painel, discutindo exatamente como fazer para ter a tal da excelência operacional, eficiência, garantir o consumidor feliz com a nossa entrega de valor para ele, nosso nível de serviço. Então, esse é um ponto muito relevante. E o que tem por trás disso está muito relacionado à despesa, a perdas e à atratividade do consumidor. Quanto eu gasto para atender bem o meu consumidor é o que vai dizer quão eficiente eu sou. Além disso, não podia deixar de falar desse tema, a performance comercial. Cada dia mais, táticas e técnicas de trade, de gerenciamento de categoria, de gerenciamento de carteira de fornecedores têm causado impactos incríveis na vida dos varejistas, nos seus demonstrativos de resultado. Vou até mostrar um número desse para vocês hoje. Então, esses são alguns dos temas que a gente vai dar uma passada rápida, porque o tempo não é muito longo, mas vamos aproveitar. Só que no final das contas, gente, tudo se resume a lucro. Não porque os empresários são gananciosos, mas porque sem lucro não há reinvestimento. E esse é um negócio que sofre muito quando a gente vai para o banco. E a gente tem que tomar cuidado com isso. Pode ser importante, pode ser apropriado você crescer alavancado, mas isso gera um nível de risco incrível. A quantidade de empresas que têm demonstrado fragilidade nesse momento por causa do seu alto nível de endividamento contraído no momento em que os juros eram ridiculamente baixos, só que de uma hora para outra eles explodiram, e agora muitas empresas em dificuldade. Nós temos uma unidade de negócio de fusões e aquisições. O nível de procura por serviços dessa ordem, ou seja, gente querendo vender a empresa, cresceu 5 vezes.
depois da pandemia, em função do alto nível de endividamento, na maior parte dos casos. Portanto, é um assunto para tomar bastante cuidado, portanto, é fundamental você gerar lucro. E aqui, eu vou mostrar para vocês, explicar um pouco como é que essa dinâmica, deixa eu só trazer para cá. Deixa eu ver. Pronto. Vamos ter que ir por aqui mesmo. Para quem não está muito familiarizado, aqui nós temos um instrumento chamado demonstrativo de resultado do exercício, que é a tal DRE. Ela nada mais, nada menos mostra para a gente o que... volta aqui, meu filho. Ela mostra para a gente o tal do lucro líquido, a tal da última linha. Nesse caso, essa empresa está com 2,67% de lucro líquido. Então, vamos contar como é que é esse negócio. Eu começo lá em cima com as receitas, tiro os impostos, passo pela receita líquida operacional, margem bruta, depois do custo da mercadoria vendida. A partir daí eu tenho receitas comerciais, ou seja, as verbas. Eu tenho as verbas de trade, que você tem que manter sempre separado, tem uns macetes para poder tratar isso daí. A margem comercial, que é aquele número pelo qual o comercial responde, e depois eu vou chegar nas perdas, ou seja, quebra contábil. Nesse caso, essa empresa estava ali com um número de 2,61% de quebras, que é um número bem alto. Depois disso, eu tenho a margem operacional, mais algumas despesinhas ali. Portanto, esse número é o que tem que agora gerar resultado para a gente. Eu estou falando de margem operacional de 22, só que as despesas dessa empresa estão bem baixas, está bacana, ela não está mal nisso, 17,87%. Para vocês terem uma ideia do que nós estamos falando, os números de despesa podem variar demais. Eles podem ir de 17 aproximadamente até 21, 22%. Algumas empresas chegam até a ter números maiores do que esse. Então, muita atenção, números altos aqui não vão te fazer bem. E aí a gente vai para o EBITDA. O EBITDA é a nossa geração de eficiência operacional, sem considerar endividamento e depreciação. Aqui, gente, não quero ir ater muito a termos técnicos, mas esse é o número que nós temos que olhar para saber se a empresa é saudável do ponto de vista operacional. Se ela gera resultado, o EBITDA é bom. Ainda que eu tenha endividamento e vou pagar juros na sequência, o EBITDA é um tremendo indicador para nós. Muita atenção a ele. Essa empresa quase não tem endividamento, e aí, portanto, tudo que ela tem de EBITDA, quase tudo, vai lá para o lucro antes do imposto de renda, damos a parte do nosso sócio, lá o governo, e essa empresa está gerando 2,67. Só que, olhem só que interessante, essa empresa fez um movimento, e no final do ano de 2022, ela já deixava de ter 2,67% de lucro líquido e estava com 5,98%. Ela não começou essa jornada em janeiro. Ela começou essa jornada muitos meses antes do final do ano de 2020. 21. Ela começou essa jornada perto de abril para maio de 21, para conseguir alcançar esse resultado mensal no final de dezembro de 2022. E aí é que eu quero discutir com vocês. Prestem atenção onde essa empresa conseguiu se movimentar. Pensem, que motores ela utilizou para fazer isso acontecer. Ela teve, deixa eu ir aqui para um outro. Aqui eu estou fazendo uma análise entre o mês de dezembro e o mês de janeiro, fazendo uma comparação, a gente chama isso de análise horizontal. E eu estou vendo aqui, tudo que está em verde foram números que ela melhorou. Então, na prática, se a gente olhar lá no fim, ela conseguiu crescer 3,3% os seus resultados. Ela conseguiu aumentar no seu resultado mensal 1.259.000. Estou falando de uma empresa que fatura 31 milhões aproximadamente por mês, e terminou o ano, dezembro, sempre fatura um pouco mais, 35 milhões. Por que eu estou me preocupando com isso aqui tudo, gente? Porque você precisa gerar caixa para poder fazer investimento. Você precisa gerar lucro. Sem lucro, você não tem como reinvestir. E é fundamental que você saiba operar esse instrumento e utilizá-lo a seu favor. Veja, tanto faz se você é sócio, se você é diretor financeiro, diretor operacional, diretor comercial, gerente de loja, líder de setor, não muda nada. Faz parte da sua vida
impulsionar a empresa na qual você trabalha, por exemplo, para conseguir melhores oportunidades. Você não vai ter promoção se a empresa não crescer. E você precisa colaborar para que isso aconteça. Portanto, ainda que você não seja um profissional que opera isso no dia a dia, você tem que saber o que está acontecendo com isso. E aí entra o jogo. Essa empresa cresceu 3,30 no seu resultado, mas ela melhorou a sua margem bruta. Então, se a gente olhar para cá, se a gente olhar aqui para a margem bruta, ela saiu, ela aqui, margem bruta, ela cresceu de 24,8 para 26,41, melhorando 1,62 pontos percentuais de margem. Depois disso, ela conseguiu trazer receitas de trade da ordem de 1,26%. Lembra que eu disse? O trade é muito importante para você. O trade é capaz de mudar o seu resultado sem que você, por exemplo, cause impacto nos preços de venda, se você tem receio disso. Ainda que é possível, com práticas de pricing, melhorar bastante suas margens. Além disso, eles também causaram uma redução nas perdas e quebras, de 2,61 para 1,72, conseguiram poucas, mas importantes reduções de despesa, ou seja, a empresa fez a lição de casa. Ela mexeu numa série de fatores importantes para gerar mais caixa. E ela teve muito sucesso nessa empreitada. Portanto, a discussão aqui com vocês é: como é que a gente faz para que a sua empresa faça isso? Você tem que dar atenção para o tema. Você tem que se dedicar a isso. Você tem que pensar que a sua empresa tem que estar entre as melhores. Se você não tiver essa vontade, ela não vai mudar de lugar. Ela não vai mudar de posição. Então, depende de você, sempre. Sempre assim. Bem, eu queria fazer agora um pequeno exercício com vocês. Se vocês estiverem com seus celulares aí, por gentileza, cliquem nesse QR Code e respondam. Vocês têm 2 perguntinhas aí para responder. São perguntas simples. Quero saber qual é o lucro líquido da sua empresa. Isso aí é totalmente anônimo, ninguém vai ficar sabendo. E qual é o percentual de despesas que você tem hoje na organização. Caso você não saiba, pergunta para o colega do lado da mesma empresa, quem sabe ele tem a informação. Alguns de vocês respondendo, a gente já vai conseguir ter uma visão interessante sobre esse tema. Ok? Então, eu vou dar aí 1 segundinho para que vocês possam fotografar e registrar. Estou vendo que quase não tem mais gente aí com os celulares para cima, Vamos lá. Muito bem. O que a gente agora vai fazer é tentar entender como é que ficou a estatística disso. Vamos lá. E essa estatística ela é muito relevante para a nossa discussão. Vamos lá, vamos lá. Pronto. Vamos ver quantos estão respondendo. Olha, ainda não tenho muitas respostas, mas já dá para a gente se divertir com isso aqui. Olha só que coisa interessante. Entre os respondentes, nós temos que... Opa, peraí que eu posso melhorar isso aqui. Cadê aqui? Vamos lá, temos 30 e poucas pessoas respondendo. 34, 35 e aí vai. Se vocês observarem, olha que coisa interessante. Nós temos aqui uma metodologia para classificar os indicadores de performance. E nós estamos vendo que 37% das empresas estão na primeira fronteira de eficiência. O que significa isso? A linha vermelha para a amarela, ela é a média. Dali para a esquerda, está abaixo da média. Segunda fronteira de eficiência, números melhores. Terceira fronteira, eu vou mostrar para vocês o significado de cada uma. E tem uma quantidade bacana, com níveis bastante altos de lucro líquido. Isso aí é fantástico de ver. Vamos atualizar isso daqui para ver o que a gente tem de mais respostas. Olha lá, quase 50%, quase 50 empresas respondendo. Legal. O que significa isso, gente? No nosso olhar agora, o que significa isso? Significa que, ao olhar para o lucro líquido, nós temos uma proporção de 70% e 67% das empresas num patamar que ainda tem que chegar lá. Não está entre as melhores, mas esse número de 33% com lucro líquido
acima dos demais, na fronteira de melhores práticas, isso é bastante importante e é um número bem bacana. Que diferença isso faz na vida de vocês? Simples, vai sobrar mais dinheiro para fazer investimento. E vamos olhar agora como é que ficou. Cadê aqui o meu mouse? Pronto, aqui, ó. Vamos olhar como é que ficou a questão das despesas. Na questão das despesas, nós temos aí uma situação interessante. Nós temos 47% das empresas respondentes aqui estão se classificando na fronteira das melhores práticas. Tremendo número ótimo. Significa que essas empresas têm alguma coisa entre 17% e 18% de despesas operacionais. Esse é um bom número. Só que quem está ali na linha dos 45%, né, na primeira fronteira de eficiência, tem em casa um número que é superior a 21% de despesa. E aí isso deixa a gente muito preocupado, porque praticamente metade das empresas está fora de um parâmetro apropriado com relação a despesas. Por que isso é importante, gente? Por uma questão muito simples. Deixa eu regressar aqui. Espera aí, vamos voltar lá. Pronto. Por que isso é importante? Porque na hora que a gente vai discutir a performance, deixa eu voltar aqui para o meu PowerPoint, pronto. Na hora que a gente vai discutir a performance, saber em que patamar nós estamos é absolutamente crucial. Então, o que significa isso? Por exemplo, olhar para essa dinâmica das fronteiras da eficiência nos permite entender quem está à frente, quem está andando com as campeãs e quem não está. Com essa pequena brincadeira que nós fizemos, já deu a perceber que gera um certo incômodo quando você percebe que tem alguém fazendo muito melhor do que você, não é assim? Esse incômodo é positivo. Se você sentiu esse incômodo, levanta a mão. Quem não estava na fronteira 4 e sentiu meio incomodado com os números que viu? Levanta a mão, por favor. Só para fazer uma estatística básica aqui. Pois é. Tem menos gente se incomodando do que eu gostaria, tá? Porque você tem que ter preocupação com os seus resultados sempre. Agora, o que significa isso? Se você está na fronteira 1, você está na média ou abaixo dela. Se você desenvolveu novas táticas para melhorar a performance, você já deve ter pulado para a segunda fronteira de eficiência. Se você foi buscar mais capacidades para fazer melhor aquilo que você já faz, você alcançou a terceira fronteira. E se você de verdade está querendo buscar a fronteira das melhores práticas, a F4, você teve que fazer a sua empresa ser gerida por processos. Não significa que a sua empresa tenha processos descritos, não é isso. Significa que você gere por processos. Significa, por exemplo, que um comprador, ao ser cobrado pela venda, não vai dizer que não vendeu porque a exposição não aconteceu, mas isso é problema da operação de loja. Ele vai se sentir responsável pela venda. Ele não vai se sentir apenas como o cara de dentro da área comercial. Sim, responsável pela venda, que passa por vários processos. A compra, o recebimento, a exposição, até a passagem do produto no checkout. Então, quando a empresa é gerida na horizontal, ela está sendo gerida por processos. Se ela está na vertical, é só hierarquia que não contempla essa visão, portanto, não vai alcançar a fronteira das melhores práticas. É nessa dinâmica que nós temos que nos focar. Para que a gente possa, de verdade, evoluir nisso, a gente vai usar alguns parâmetros, né? Então, como eu estava dizendo para vocês, se eu olhar para o lucro líquido, quem está ali na primeira fronteira tem até 3% de lucro líquido. Se está na segunda fronteira, é porque já tem entre 3 e 4,5. Se estiver na terceira, é capaz que já tenha alcançado algo próximo de 5,5%. E se estiver na quarta, tem números que vão de 5,5% a 7%, mas 7% é uma referência. Tem uma quantidade não muito grande, mas existem empresas com mais de 7,5% de lucro líquido. Não é todo dia que a gente encontra, mas essas empresas eu tenho certeza de uma coisa. Elas crescem mais rápido, bem mais rápido. Então, por que isso? Porque tem mais caixa, porque sobra mais dinheiro. Então, para a gente entender isso direito, aqueles que gostam de acompanhar o EBITDA, né? Então, os números compatíveis com aquele lucro líquido estão aí. As fronteiras de eficiência, olhando para o EBITDA. Então, tem empresas com mais de 11,3% de EBITDA. A imensa maioria está entre os 7,5% e os 8%, sendo que uma quantidade bem grande
ainda está na primeira fronteira, né? E que situação é essa? É aquela que nos mostra, por exemplo, deixa eu mostrar uma outra coisa para vocês. Isso aqui é legal. Okay? Olha que só que interessante. Quando eu pego a estrutura de resultados que cada empresa nos apresenta, cadê aqui? Parará, pronto. FNF, beleza. Quando eu pego essa discussão de como estão os... Cadê aqui? Opa, não está lá. Aqui. Quando eu olho para a dinâmica de qual é a quantidade de empresas que de verdade... aqui, pronto. Tem uma performance superior, a primeira discussão que me passa pela cabeça é que eu tenho que entender o que significa ter uma quantidade grande de indicadores em cada uma das fronteiras. Então, nesse caso, o que nós estamos trazendo é o seguinte, esse é o exemplo de uma empresa que tem uma série de indicadores. Venda para o funcionário, venda para o checkout, lucro líquido, despesas e tal, e ela tem um certo cenário. Ela tem uma concentração ali na primeira fronteira, com alguns indicadores indo para a segunda fronteira. Quando eu olho para essa outra empresa, eu vejo que a maioria dos indicadores estão acumulados na primeira fronteira de eficiência, o que está muito ruim. Mas existem empresas fazendo melhor do que isso. Por exemplo, essa daqui tem vários indicadores aqui nas melhores práticas, e também alguns na F3. Portanto, se essa empresa fez, é possível fazer. Mas o que a gente tem que fazer para que isso aí aconteça? Qual é a nossa dinâmica? Eu vou precisar olhar para um pouco mais do que apenas esses indicadores. Eu vou ter que entrar em detalhes que às vezes são um pouco diferentes. E já falando de expansão, para vocês verem o efeito que o resultado maior causa na expansão, eu quero comparar duas variáveis importantes. Como que eu devo crescer? Lojas próprias ou lojas alugadas? Além disso, eu devo, e essa é aquele efeito Tostines, né? Eu devo melhorar crescer para melhorar o resultado, ou eu devo melhorar o resultado para crescer? Qual é a minha dinâmica? O que eu tenho que fazer? Então, para vocês terem uma ideia disso, nós fizemos aqui uma análise em que eu tenho a primeira linha, que é a azulzinha, é quando a empresa está crescendo com capital próprio. Ela está montando lojas, comprando terreno e construindo. Está certo? Então, ela sai de 200 milhões e em 12 anos, o período apropriado para o planejamento estratégico, ela vai chegar em 351 milhões de reais, saindo de 200. Mas, se ela fizer 3 lojas alugadas para cada loja própria, ela vai chegar em 661 milhões, tendo saído de 200. Mas, se ela tiver feito só lojas alugadas, ela vai chegar em 1 bi e 34 milhões. Bem, isso está longe de ser pouca diferença, e a gente tem uma outra variável para discutir aqui. Lembra que eu disse para vocês que se a empresa gera mais resultado, ela tem capacidade de ir mais longe? Então, olha só, essa empresa apresenta um EBITDA de 5%. Agora, essa aqui, nesse cenário, o EBITDA é de 9,5%. Eu aumentei uns 40 e poucos por cento o EBITDA, não cheguei a praticamente 10%, né, como aquela empresa que eu mostrei ali no DRE, mas olha só a diferença que fez. Na hipótese dela crescer com lojas alugadas, ela saiu de 1 bi para 2 bi 888, ou seja, praticamente 300%, nesse caso 280 e tantos por cento de diferença em função dela ter um EBITDA 40% maior. E aí eu volto a pergunta para vocês. E aí? O que é mais apropriado? Eu melhoro os resultados para crescer ou eu cresço para melhorar os resultados? Tem gente que gosta dessa dinâmica e ela é polêmica porque diz o seguinte: eu vou crescer e eu vou reduzir as minhas despesas, eu vou ter ganho de escala, eu vou ter isso, vou ter aquilo. Cresce e não conquista esses ganhos. E isso é assustador. Assustador. Portanto, a gente precisa olhar para isso de uma forma um pouco diferente. Essa dinâmica, ela não fica sozinha. Tem outras questões. A gente precisa, de fato, olhar para muitos detalhes.
Então, para vocês terem uma ideia de outros detalhes, trouxe aqui exemplos de liberação de capital de giro e fluxo de caixa. Eu vou falar aqui só de dinheiro que estava dentro de casa. E essas empresas conseguiram melhorar a sua performance nesse sentido, mais eficientes. Esse caso que nós estamos vendo, essa empresa tinha ali 34 dias de cobertura de estoque, e isso foi otimizado, foi melhorado para 26 dias. Não se preocupem com a história da ruptura, que é natural a gente se preocupar quando fala de reduzir estoque, porque, na prática, todas as empresas que têm estoque alto também têm ruptura alta. Porque ruptura e cobertura excessiva de estoque são efeitos da mesma causa. A origem é a mesma, um erro de compras, imprecisão nas compras. Então, todos os casos que a gente conhece, onde se reduz o estoque, melhora-se também a dinâmica da ruptura. Temos vários clientes aqui hoje presentes, inclusive fico muito honrado com isso, e vários deles poderiam contar como são suas histórias nesse sentido. Bem, essa empresa não mexeu no prazo médio de recebimento, mas ela conseguiu melhorar o prazo médio de pagamento a fornecedores, de 26 para 33 dias. Com isso, ela saiu de uma necessidade de capital de giro, que é o ciclo financeiro, de 23 dias para 8 dias. Significa que ela melhorou 15 dias. Portanto, o que ela conseguiu fazer na prática foi trazer 14,9 milhões de reais que estavam empatados no estoque e na ineficiência do dia a dia para o caixa. Bom, dá para fazer expansão boa com isso aí. O nível de ganho de eficiência dela foi superior a 65%. Só para não dizer que esse caso é o único, eu tenho mais alguns aqui. Nesse caso, o ganho foi de 71%, com ela terminando com 8 dias de ciclo financeiro. Mais dinheiro no caixa, nesse caso dessa empresa, ela é um pouco menor, 9 milhões, quase 10 milhões de reais. Essa outra fatura 66,8 milhões de reais ao mês e ela conseguiu trazer 10 milhões para casa. Nós temos casos de clientes na R Dias que têm conseguido alguma coisa, empresas um pouco maiores, perto de 100 milhões de reais. Como é que você consegue ter 100 milhões de reais parado? Acontece, gente, nas melhores casos, acreditem. Acreditem. Poucos detalhes de ganho de eficiência podem fazer sua empresa ter um potencial de crescimento incrivelmente maior. Portanto, você tem que apostar nisso. Essa empresa teve 43% de melhoria. Portanto, oportunidade é o que não acaba, tem muita. Já falando de uma outra abordagem, como eu mencionei para vocês, o trade tem sido cada dia mais uma ferramenta muitíssimo importante para você melhorar a sua performance. Veja, o que nós queremos de verdade? O sonho de toda empresa, não de todo empresário, de toda empresa, é conseguir ter muito lucro líquido. E por que isso? Quanto mais lucro líquido, mais ela vai conseguir fazer expansão. Sabe aquele caso que eu mostrei para vocês, com 9,5 de EBITDA e com 5 de EBITDA? Para fazer aquele cenário, nós usamos alguns parâmetros. 60% do lucro líquido reinvestido. 15% do lucro líquido reservado para manutenção, para que as lojas se mantenham vivas e não fiquem muito depreciadas. E o restante, distribuição para sócios, porque afinal de contas ninguém é de ferro. E aí a gente precisa garantir que todo mundo entenda como faz bem. Crescer, se desenvolver, evoluir. Mas a gente precisa ter essa pegada de eu quero ir além. Eu preciso ser uma das campeãs de performance. E aí tem uma coisa curiosa sobre isso. Eu até comentei isso ontem num painel de operações que eu estava mediando com os feras aí da operação. No Rio Grande do Sul, nós temos aproximadamente, quando a gente fala de venda por funcionário, por exemplo, a gente tem números muito interessantes. Perto de 13% das empresas estão lá na quarta fronteira da eficiência, F4. 13%. A média Brasil, ou o número Brasil, é de 2,8%. Portanto, o que acontece e aconteceu no Rio Grande do Sul foi um ganho de eficiência muito especial. E isso se dá por quê? Porque as empresas estão crescendo, mas elas estão crescendo com eficiência. É muito comum a gente detectar situações e casos onde o crescimento não vem com tanta eficiência. E para que vocês possam acreditar no que eu estou falando,
eu vou mostrar para vocês uma situação real, onde o crescimento, infelizmente, não veio com a eficiência que se desejava, e isso não permitiu que a empresa fosse até onde ela poderia ir, né? E aí é que fica diferente o jogo. Aqui eu estou olhando para o ranking, vamos ver aqui que nós temos configurado, se não me engano aqui eu estou com Santa Catarina, né? Não, aqui eu estou falando do ranking Brasil ainda. Vamos olhar para o ranking Brasil primeiro. Olha que interessante, gente. Eu tenho empresa crescendo 800 e tantos %, né? Em nível nacional. Só que quando você olha para o crescimento, por exemplo, de venda por metro quadrado, opa, tem um número aqui interessante, a área de venda cresceu 377%, enquanto a venda por metro quadrado cresceu 102%, mas olha quanto cresceu a venda por colaborador. Essa empresa teve ganho de eficiência, gente? Não teve. O que adiantou crescer sem ganhar eficiência? É aqui que ela se perde. Ela se torna maior e menos eficaz, e menos eficiente. É capaz que ela esteja gerando menos lucro do que gerava antes. Porque nesse período que nós estamos falando, de 16 a 21, aliás, a gente podia até mudar isso. Vamos olhar para 22 aqui. De 16 a 22, ela poderia ter, ela precisaria ter gerado muito mais ganho de eficiência para suprir a inflação, o que não aconteceu. Então, nessa dinâmica, nós precisamos tomar cuidado. Se você olhar bem, você vai encontrar algumas empresas muito interessantes, que cresceram de uma forma especial. Aumentaram bem a sua eficiência enquanto cresciam. Então, cresceu 162% a venda por funcionário, crescendo 260% o número de loja. Então, é interessante ver isso. Agora, vamos olhar para Santa Catarina. Vamos lá, cadê Santa Catarina? Aqui, está aqui. Opa, pronto. Esses são os números de Santa Catarina. Aí, nessa discussão, o que importa para a gente? Vamos olhar aqui para quem cresceu bastante, temos várias empresas com crescimento interessante, mas olha que legal isso aqui, ó. Eu tenho várias empresas com índice de crescimento de receita por colaborador, e isso mostra que ganhou eficiência. Algumas delas, provavelmente pequenas, cresceram um pouco e ela já se tornou algo bem diferente em termos de porte. Mas o que importa é isso. Quem são essas empresas? Puxa, tem muitas delas aí, né? Então você vê, várias empresas cresceram, e aí você pode olhar para dentro de casa e pensar nos seus números, quanto você cresceu e quanto você cresceu em termos de faturamento versus o faturamento por colaborador, faturamento por metro quadrado. São dinâmicas que vão exigir que você tenha uma abordagem mais específica sobre como crescer, porque não vai adiantar simplesmente crescer. Crescer nunca resolve o problema. O que muda o jogo é quando você cresce com mais eficiência. Então, para que você cresça com mais eficiência, já falamos de melhorar a performance, de pensar na expansão, de pensar em aspectos comerciais e perdas, como nós vimos lá naquele DRE, mas eu posso ir além, eu posso também melhorar minha performance em trade, né? E nós temos aqui várias pessoas, inclusive aqui na frente, especialistas e conhecedores disso, que poderiam atestar. Afinal de contas, eu não quero mentir sozinho, né? Então, a dinâmica, gente, é assim, ó, tem muito dinheiro para ir buscar no trade. Para vocês terem uma ideia, essa empresa é uma empresa da Bahia, ela fatura 30 milhões de reais e ela conseguiu a arrecadação de 1,8% da sua receita anual, considerando o trade de forma apropriada, trazendo o fornecedor para dentro de um jogo ganha-ganha. E eles conseguiram fazer isso de forma incrível. Essa é uma foto de um evento que nós fizemos com o time todo, e 390 fornecedores participando, quase 500 pessoas presentes. Isso tudo para divulgar só uma das frentes do projeto de trade, que era o Kit Media. Esse é um outro cliente nosso. Essa empresa é de Minas Gerais, o Rena, e eles conseguiram, com essa mesma dinâmica, 1,2 pontos percentuais de melhoria de resultado, com arrecadação com trade. Verba limpa, que não exige contrapartidas específicas de atividades de negociação de espaço físico, de estoque, de volumes e coisas assim, prestando um bom serviço para o fornecedor. Então, onde eu quero chegar com isso tudo, gente?
É possível fazer mais e melhor, só depende de como você olha para a sua empresa e para o futuro dela. Você está no comando, independente do tamanho da sua empresa. E uma coisa interessante. Aquele número que eu citei sobre o Rio Grande do Sul, vizinho aqui, daqueles 13% das empresas que estão na quarta fronteira da eficiência, metade é de empresas de até 5 lojas. Por que eu estou chamando a atenção desse assunto? Porque você pode ter uma empresa pequena, um conjunto, um grupo de lojas, você fala assim, puxa, não vou me comparar com os 3 ou 4, os 5 maiores do estado, por exemplo. Mas isso não significa que você não vai ter eficiência. Até porque, se a gente for olhar bem para isso, a gente vai perceber que algum dia, esses grandes que estão aí despontando, eles já foram pequenos. E a gente presenciou alguns deles com alguma coisa de 15 vezes menores a questão de 6 ou 7 anos atrás. Então, é possível fazer. Eu acho que os líderes do Estado mostram isso, os líderes nacionais também mostram isso, mas depende de você. Depende de cada um de vocês. Primeiro, querer. Segundo, se prontificar a organizar a empresa para isso. Terceiro, não entrar no engodo clássico de eu vou crescer para poder ter resultado bom. Você pode crescer sim, ninguém te impede disso, mas pelo amor de Deus, entenda que se você melhorar sua performance, você cresce mais rápido e mais leve, mais sadia. Se você não tem capital para crescer, você vai ter que buscar isso com terceiros. Isso custa. E capital de terceiros dentro do varejo não é um pecado. Está longe de ser um pecado. No entanto, isso custa tanto que te aumenta o risco de uma forma incrível. Tem empresas aqui no estado que chegaram a perder mais de 20% das vendas com a entrada de um gigante por perto. E como é que fica se você está com um endividamento lá no céu, juros comendo solto, e aí aparece um concorrente difícil de encarar? Tem que pensar no risco dessas coisas. Portanto, é muito saudável crescer, é possível crescer, e não tenho aqui nesses gráficos, mas a gente já fez esses estudos também. As empresas que crescem sem endividamento, elas demoram mais tempo para entrar na curva exponencial do crescimento. Mas quando elas entram, elas ultrapassam aquelas que se endividaram demais para crescer. Portanto, aproveite e faça isso de uma forma sadia, né? Bem, esse aqui eu já mostrei para vocês. E é isso, gente. As campeãs não param. As campeãs continuam se movendo e nós estamos discutindo exatamente como a gente faz para fazer parte desse time, né? Portanto, eu acho que a grande questão a ser pensada é que os mesmos motores que movem as empresas grandes também podem mover a sua. Os mesmos motores que movem as pequenas, que são campeãs de performance, também podem mover a sua, ainda que a sua seja grande. O pequeno tem muito para ensinar em termos de proximidade consumidor, eficiência operacional, tem muita coisa linda acontecendo em empresas pequenas que não têm visibilidade. Mas a gente vê isso acontecendo. Então, acho que resta aí nossa última mensagem. Você tem que aquecer os seus motores, trabalhar firme e focar naquilo que vai levar a sua empresa adiante. E isso, cada um desses motores está na sua frente, na sua mão. Portanto, perdão, depende só de nós, depende de cada um de nós. Se você de verdade quer fazer isso acontecer, só resta uma coisa, é acelerar, né? E se você quiser saber um pouco mais sobre essa história de fronteiras de eficiência, como o tempo aqui é curto, né, e nós já estamos chegando pertinho do fim, quem quiser clicar aqui, a gente pode mandar depois um material com um pouco mais dessa informação a respeito dessa metodologia de controle de performance. O que eu quero deixar para vocês hoje é uma mensagem que para mim faz muita diferença no dia a dia do varejo. Não é que só que depende apenas de cada um de nós. Cada um de nós é capaz de motivar os outros colegas em volta, os colaboradores da empresa, os sócios, a fazer mais, a estar à frente. Ande com os campeões, com as campeãs, que você vai entender exatamente qual é o tamanho do seu potencial. Muitas empresas pequenas se surpreendem quando começam a fazer a comparação dos seus números com aquelas que são as maiores. Portanto, seja você também uma campeã, capriche nesse processo, se desenvolva e aposte em fazer um crescimento com maturidade,
com foco, com o pé no chão. Porque, na prática, é só assim que a gente vai adiante. Com o pé no chão, mas com o pé na tábua. Ok? Muito obrigado, pessoal. Foi um grande prazer estar com vocês.